Paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Quero desde já louvar o Senhor pela sua vida, pois eu sei que foi Ele que te trouxe até aqui no meu canal e que Ele mesmo possa falar diretamente ao seu coração e desde já que Ele te abençoe. Então vamos para a palavra de hoje. Eu quero dizer para você: ei, volta para casa. Ei, volta para casa do teu pai, porque ele está te esperando, de braços abertos, com festa, com banquete, só para te receber. É de grande alegria quando um filho volta para casa. É de grande alegria quando o filho lembra-se da casa do pai. E esse pai, ele está ansioso, esperando para que o filho volte para os seus braços. Foi assim que aconteceu na parábola do filho pródigo. Quando aquele filho pediu a sua parte da herança e foi embora. E ele voltou logo depois. Depois de um tempo ele volta para a casa do pai. E o pai o recebe com grande alegria, com grande festa. E é sobre isso que eu quero pregar sobre a sua vida hoje. Que você receba da mensagem, daquilo que será pregado, daquilo que será ministrado. E tome uma decisão na sua vida. Pois o Pai está te esperando. Pois o Pai tem enorme alegria em te receber de volta. Então vamos para a ministração de hoje. Hoje eu quero ministrar algo, com vocês. Que está lá em Ezequiel 20, tá bom? Capítulo 20, eu vou ler alguns versículos para você. E aí, ao longo dessa ministração, Deus vai falando no teu coração, porque eu creio nisso. Então, vamos lá. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio. Para quem não sabe, o exílio foi o exílio da Babilônia, Que foi um tempo que o povo de Israel passou cativo, na Babilônia. Foram 70 anos que eles passaram no exílio da Babilônia, lá sendo trabalhados por Deus, porque Deus permitiu que eles fossem novamente cativos para tratar com eles. Porque nós sabemos que Israel, por muito tempo no Egito, ele sofreu. Por quê? Porque o rei Faraó os escravizaram e manteram eles, sobre a sua autoridade, sobre o seu domínio. E então eles trabalhavam exageradamente para Faraó, para poder estar ali nas suas terras. E então o Senhor usou a Moisés para falar com Faraó, para deixar o povo ir, para liberar o povo, libertar o povo. Mas Faraó não deixou. E então o Senhor enviou as 10 pragas, E então Faraó deixou que o povo saísse. Mas mesmo assim, ele ainda foi atrás. E a gente sabe, que tem a história do Mar Vermelho, que o Mar Vermelho se abriu, o povo de Israel passou, E todo o exército de Faraó foi naufragado, porque o mar se fechou quando eles tentavam passar para alcançar o povo de Israel. E então, o povo de Israel é liberto, agora vai para as terras de Canaã, mas primeiro passa pelo deserto. Então, depois que eles já estão na terra de Canaã, eles desobedecem a Deus. Todas as instruções que Deus deu a eles, quando eles chegassem naquela terra, eles não cumpriram, eles desobedeceram.
E então Deus permitiu mais uma vez eles serem cativos, igual eles eram lá no Egito. E então o Senhor permite o exílio da Babilônia, a qual eles perdem ali as terras de Canaã, a qual Deus deu a eles, e eles são levados para a Babilônia. E lá eles são novamente escravizados, né, por 70 anos, até o dia que Deus os traz de volta para a sua terra. E então, esse capítulo 20, né, vai falar, vai resumir tudo isso que eu falei. Aliás, eu falei resumidamente, né, mas agora aqui no capítulo 20 de Ezequiel vai dar, né, detalhes de como foi, né, tudo isso que aconteceu. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Se sentaram diante de Ezequiel, que era o profeta, que respondia por Deus naquela época. Então me veio esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: vocês vieram consultar-me? Juro pela minha vida que não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano, o Senhor. Você o julgará? Você o julgará, filho do homem? Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. No dia em que escolhi Israel, jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com mão erguida eu lhes disse: eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia jurei a eles que o tiraria do Egito e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os seus olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra eles no Egito. Mas por amor do meu nome eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações entre as quais eles estavam à vista, de quem eu tinha me revelado aos israelitas para tirá-los do Egito. Por isso eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus decretos e lhe tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não agiram segundo os meus decretos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas leis, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu havia tirado do Egito. Com mão erguida também jurei a eles que não os levaria para a terra que eu lhes dei, terra onde há leite e mel, com fartura, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados, pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Eu quero frisar exatamente essa parte. Pois os seus corações estavam nos seus ídolos. Os seus corações estavam presos
nos seus ídolos. Como eu acabei de ler aqui, né? E quem prestou atenção nas palavras do que foi lido, vai entender que Deus, ele deu inúmeras chances para o povo de Israel se consertarem. Deus, por muitas vezes, quis ali descer a sua ira sobre o povo de Israel. Mas por amor ao nome dele, ele não fez. Mas para que o nome dele não fosse profanado entre as nações a qual viram o que Deus havia feito por Israel, Deus, ele não permite que envergonhe o seu nome. Ele mesmo zela pelo seu nome. Se nós não zelamos pelo nome do Senhor, ele zela. Então Deus, por várias vezes, dá chances para Israel se consertar. Para Israel se ajeitar diante de Deus. Andar na linha, fazer o que é certo. Várias vezes Israel, com as suas práticas, provocaram a ira de Deus. Certa vez, Deus disse assim, o povo de Israel provocou tanta ira de Deus que Deus disse assim para Moisés: Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti eu vou fazer uma nação. E de ti eu vou começar tudo de novo. Moisés foi lá e intercedeu por aquele povo e disse para Deus, para que Deus não fizesse aquilo, pois isso profanaria o seu nome, né, entre as nações, pois as nações iam dizer que o Senhor Deus tirou aquele povo do deserto só para matá-los. E então Deus, né, não fez o que ele estava na ira, né, queria fazer. E então por várias vezes Deus quis descer a sua mão sobre Israel, mas por misericórdia e por amor ao seu nome, ele não fez. Porque ele cumpre aquilo que ele promete, aquilo que ele fala. O Senhor também disse que não ia deixar eles entrar na terra por conta da sua rebeldia, por conta da sua incredulidade. Mas o Senhor teve misericórdia e eles entraram na terra. A geração que desobedeceu não entrou, ficou 40 anos ali no deserto. Mas a geração de Josué e Caleb, como nós sabemos, né, entrou, ou seja, Deus cumpriu o que ele prometeu. Não sei quanto tempo você tem se desviado do caminho do Senhor. Nós vemos aqui no texto, lá no iniciozinho, que Deus vai dizer que quando ele escolheu Israel, quer dizer para você que Deus também te escolheu. Deus escolheu você. A palavra do Senhor vai dizer que antes mesmo de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor havia nos escolhido. E então o Senhor vai dizer que ele jurou a ele mesmo que ele, o Senhor, tiraria, né, do Egito com mão forte. Com mão forte ele tiraria. A gente sabe que aquele que é desviado, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe da palavra de Deus. Ele sabe do que está escrito na palavra de Deus. Ele sabe que só do Senhor vem a sua salvação. Ele sabe que é só de Jesus que vem a sua salvação. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe. Israel também sabia. Deus vai dizer assim, que ele deu a eles as suas leis e os seus decretos e constituiu o sábado como uma aliança entre eles. Mas eles não obedeceram
nem os decretos, nem as leis e nem os sábados. Ou seja, eles abandonaram a aliança que eles fizeram com Deus. Eles abandonaram a aliança que eles haviam feito com Deus. O que eles fizeram? Deus disse que não era para eles se apegarem aos ídolos dos seus antepassados. Que quando eles chegassem na terra de Canaã, era para que eles derrubassem os altares dos ídolos que já havia lá, dos povos que habitavam lá, e não se prostituíssem com eles, né? Ou seja, lançasse fora. Mas o que Israel fez? Quando chegou lá, se contaminaram com os ídolos. Abandonaram a sua aliança com Deus para adorar os seus ídolos, para se submeter a seus ídolos. E lembra que no finalzinho do texto eu grifei uma parte a qual vai dizer assim: pois os seus corações estavam voltados para os seus ídolos. Será se o ídolo é só uma imagem? Nesse contexto aqui, eram as imagens, né? Eram os deuses daquela época. Mas não é só uma imagem que é um ídolo. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus no nosso coração. Ídolo é tudo aquilo que tira o lugar de Deus do nosso coração. E era exatamente isso que Deus não queria que o povo de Israel fizesse. Era tirar ele do seu coração. E então, eles abandonaram o Senhor, a aliança que eles fizeram com o Senhor, para seguir os seus ídolos, para seguir o seu coração, para seguir aquilo que estava dentro do seu coração, para seguir aquilo que tirou, né, que roubou o coração deles, que era para ser de Deus o lugar, e foi colocado outras coisas. Nós sabemos que nós fazemos uma alusão de que o Egito é o tempo que nós estamos escravizados pelo inimigo. É o tempo em que nós estamos debaixo do jugo do opressor, que é Satanás. A gente sabe que ele é o inimigo das nossas almas. A gente sabe que é ele que aprisiona o homem e a mulher para não seguir a Deus. Olha, quando Deus manda Moisés ir até Faraó, a mensagem que Deus diz para Moisés é: vai lá e diz para Faraó liberar o meu povo para me prestar culto, para me adorar. Sabe por quê? Porque Faraó aprisionava eles e eles só trabalhavam. E então Faraó não deixou de forma alguma, até que Deus envia as suas 10 pragas. E Faraó, né, vai lá, deixa, mas aí depois eles continuam perseguindo eles. E isso faz alusão de Satanás nas nossas vidas. Ele é que aprisiona as pessoas e não quer soltar elas para adorar a Deus. Ele não quer deixar você adorar a Deus. Ele quer que você o adore. Ele quer que você o sirva. Ele quer que você trabalhe para Ele. Por isso que Ele não deixa o homem e a mulher seguir a Deus. Por isso que Ele não libera o homem e a mulher para servir a Deus. Porque Ele quer ter total domínio sobre estas pessoas. Mas a palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano, lá em Isaías 9, vai falar que... Oi, meu amor. Mamãe. Tudo bem. Vai falar que o povo que vivia em trevas
viu uma grande luz. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O povo que vivia sobre a sombra da terra da morte raiou sobre eles uma grande luz. Isaías 9, verso 2, que vai dizer assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se alegram na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados da batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia. Olha só, Jesus, ele se manifestou para quebrar o jugo do opressor sobre as nossas vidas. E o povo que vivia em trevas, o povo que vivia sob o domínio das trevas, sob o domínio de Satanás, viu uma grande luz, raiou sobre eles uma grande luz. E eles se alegravam como aqueles que se alegram na colheita. E eles se alegravam como aqueles que recebem o despojo de uma batalha. Por que eles se alegraram? Porque o jugo que os oprimia foi quebrado. Agora eu pergunto para você: o maior anseio de quem está preso é ser livre. E era assim que o povo de Israel vivia no Egito. Eles estavam presos, literalmente. E tudo que eles queriam era ser libertos. Tudo que eles queriam era viver em liberdade, poder plantar e colher e comer do seu fruto, sem que ninguém o tomasse. Eles queriam viver livres. Porém, Satanás estava ali oprimindo eles. Faraó, que representa a figura de Satanás, estava ali oprimindo eles. E então, Jesus se manifesta para quebrar esse jugo do opressor. Assim como Deus usou Moisés para libertar aquele povo do Egito, para libertar o povo do domínio de Satanás, do jugo de Satanás, aliás, de Faraó. E assim Jesus faz nas nossas vidas. Porque quando nós estamos longe de Jesus, nós vivemos em trevas. Quando nós vivemos longe de Deus, o nosso coração, que nós somos casa, passa a ser casa de demônios. Em vez de você servir a Deus, você passa a servir a demônios, servir a Satanás. E é isso que Satanás quer fazer na vida das pessoas. Não é somente matá-las, mas é oprimi-las, destruí-las e matar e levar para o inferno. Esse é o trabalho dele. Porque nós sabemos que o céu existe e o inferno também. Nós sabemos que anjos existem e demônios também. E então Deus liberta aquele povo do Egito. Reflete aí comigo. Deus liberta você do domínio de Satanás. Deus libertou você do jugo de Satanás. Deus libertou você, Jesus libertou você do inferno, pagando a dívida que você tinha contra ele, dos seus pecados. Jesus fez isso com você. Assim como Deus fez com o povo do Egito. Mas sabe o que o povo do Egito fez? Desobedeceram a Deus, o povo do Egito. O povo que saíram do Egito, desobedeceram a Deus. Se afastaram de Deus para servir aos ídolos que estavam no seu coração. Para servir às suas próprias vontades. Para fazer tudo aquilo que desagradava a Deus. Aí sabe o que aconteceu?
eles foram aprisionados de novo. Sabe o que é isso? Eles voltaram para o cativeiro de onde eles saíram. Então, se você que está desviado, creu que Jesus te libertou, mas você saiu da presença dele, mas você saiu da luz que é ele, do caminho da luz que é ele, eu quero dizer para você, você está cativo de novo. Você está no caminho do inferno de novo. Não pense você que você abandonou na Cristo. Você vai continuar sendo salvo, porque não vai. Eu preciso falar isso para você que abandonou a Deus, que sabe que a salvação só vem de Jesus. Eu preciso dizer isso para você. Ainda que pareça pesado, ainda que pareça uma ministração dura, mas eu preciso dizer isso para você. Você precisa se consertar, você precisa voltar para que você tenha a sua salvação. Pois senão você vai continuar sendo cativo de novo. Veja que Israel saiu do cativeiro do Egito, mas por desobediência, por abandonar a Deus, por abandonar a aliança que havia feito com Deus, ele vai parar em outro cativeiro, cativeiro da Babilônia. E Deus, por misericórdia, não destruiu eles. E Deus, por misericórdia, livrou eles da morte. Deus tem poupado a tua vida da morte até hoje para te dar salvação. Porque Ele sabe que se você parte do jeito que você está, você não vai ser salvo. Quantos inúmeros livramentos Deus deu a Israel para que Israel não se perdesse. Quantos livramentos Deus tem te dado para que você não se perca, para que você não morra e parta sem a salvação, e parta sem a justificação do sangue de Jesus sobre a sua vida. Quantos livramentos Deus tem te dado, para que, dando tempo para você se arrepender, dando tempo para você voltar, dando tempo para você se consertar, se arrepender, abandonar suas práticas que desagradam a Deus. Quanto mais você vai esperar, se você sabe que só de Jesus vem a tua salvação? Você vai esperar mais o quê? Se você sabe que só dele vem a salvação, que só ele é só o caminho. Eu estou falando para pessoas que conhecem a palavra. Eu estou falando para pessoas que se desviaram do caminho do Senhor. E conhecem e sabem do que está escrito e creem. Porém, os seus corações estão presos nos seus ídolos. Como diz aqui em Ezequiel. Que o povo não obedeceu a Deus, os seus decretos, a sua lei, a sua aliança, porque o seu coração estava voltado para os seus ídolos. O seu coração estava voltado para aquilo que tomou o lugar de Deus na sua vida. Veja que Deus disse para o povo derrubar os altares. Eles mesmos derrubar os altares que havia lá na terra onde Deus estava enviando a eles. Eu quero dizer para você, Deus dá a palavra, Deus dá a ordenança, Deus fala, mas cabe a você obedecer. Cabe a você derrubar os seus altares. Cabe a você retirar o ídolo
que está dentro do seu coração. Deus te dá várias oportunidades. Deus te dá várias oportunidades. Mas é você que precisa abandonar aquilo que você colocou no seu coração e que tomou o lugar de Deus dentro de você. Você que precisa tirar esse ídolo de dentro do seu coração, a qual tem impedido você de buscar a Deus. Deus fala, Deus ordena, derruba os ídolos. Ei, jovem, ei, José, ei, Maria, ei, Fernanda, ei, Sebastiana, eu não sei como é teu nome. Deus diz, derruba. Mas é você que precisa obedecer. Deus não vai te obrigar a nada. Deus não vai obrigar você a ir para a igreja. Deus não vai obrigar você a ir para cultos. Deus não vai obrigar você a servi-lo. Deus não vai. Deus não vai te obrigar. Deus quer que você vá de livre e espontânea vontade. Deus não quer te obrigar a nada. É por isso que você está vivendo de acordo com o que você quer. É por isso que você faz as suas vontades, porque Deus não te obriga a nada. Você vai se você quiser ir. Você aceita Cristo se você quiser aceitar. Ninguém vai obrigar, porque o próprio Deus não obriga. Ele quer que você vá de livre e espontânea vontade. Ele quer que você entregue a sua vida a Ele de livre e espontânea vontade. Ele não quer te obrigar e nem permite ninguém te obrigar a nada. Ele quer que, por espontaneidade, você entregue o seu coração a Ele. Você volte para os caminhos dele. Sabe? Deus vai falar uma vez. Deus vai falar uma outra vez. Deus vai usar pessoas no teu caminho. Pessoas de Deus. Para falar da palavra. Para te trazer a memória da casa do Pai. Deus, Ele vai usar canções. Ele vai usar todas as ferramentas que Ele quiser para atrair a tua atenção. Como diz a palavra do Senhor, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Esse bater na porta são as oportunidades que Deus está te dando. Porém, a continuidade do versículo vai dizer: mas aquele que ouvir a minha voz, ora, aquele que ouvir eu bater, aquele que vê as oportunidades que eu estou dando, ele abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou entrar, cearei com ele, ele comigo. Ou seja, eu vou ter comunhão com ele. Então, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele fala, ele usa pessoas, ele usa o que ele quiser usar para te atrair. Mas é necessário uma ação sua, abrir a porta. Porque Deus não vai arrombar. Jesus, ele está batendo justamente porque ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai te forçar a você colocar ele dentro de você. É preciso você abrir a porta. É preciso você abrir a porta para ele entrar. Bater da porta é as oportunidades. E você precisa agarrar essa oportunidade, que é abrir a porta.
para Ele ter comunhão com você. Esse ceiar com Ele comigo significa ter comunhão. Ou seja, significa ligação, significa ter intimidade, significa estar novamente reconectado com Deus. Mas muitas das vezes, Deus fala uma vez, Deus fala uma segunda, Deus vai dando muitas oportunidades. Assim como diz aqui no texto. Deus vai dando livramento para que o inimigo não traga a vida dele ali naquele momento e leve para a perdição, né, para o inferno. Mas aí o indivíduo, a pessoa, não ouve, ela continua desobedecendo, continua seguindo o seu coração, continua seguindo os seus desejos, continua seguindo as suas vontades, continua seguindo o ídolo que está dentro do coração dela, né? Que não permite ela ir para o caminho de Deus, que não permite ela ir para a direção de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai levar para o exílio novamente. Deus vai permitir o cativeiro novamente. Deus vai permitir o exílio novamente, o deserto novamente, para trabalhar no coração dessa pessoa. Deus vai permitir coisas ruins acontecer com aquele desobediente que tanto Deus está chamando, que tanto Deus está dando oportunidade, que tanto Deus está dando livramento, mas ele não vem, mas ele não obedece, mas ele não se desperta. Aí o que Deus vai fazer? Deus vai pesar a mão sobre ele. Deus vai permitir muitas coisas ruins acontecer com ele, mas não é para matar ele, não. É para levar ele ao arrependimento. É para levar ele à direção de Deus. É para trazer ele à memória das promessas de Deus. É isso que Deus vai fazer. E eu quero continuar lendo aqui em Ezequiel 20, que vai dizer assim, ó: juro pela minha vida, palavra do Senhor soberano, que dominarei sobre vocês com mão poderosa e braço forte, e com ira que já transbordou. Ou seja, o povo de Israel, aqui nesse contexto, provocaram tanto a ira de Deus, que Deus pesou a mão sobre eles. Deus disse que a sua ira já havia transbordado, ou seja, Deus iria pesar a mão sobre eles. Deus iria permitir coisas ruins acontecer com eles. Para quê? Lá no verso 42 vai dizer: e saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, e não de acordo com os seus caminhos maus e suas práticas perversas. Para que, Maria, que Deus vai pesar a mão sobre o desobediente? Por que, Maria, que Deus vai pesar a mão sobre aquele que não quer dar ouvidos, né, ao bater na porta? Para tratar com ele, para tratar com você. Talvez a situação que você está passando não é porque Deus te abandonou. Não é porque você é o mais miserável de todos. Não é porque a sua vida não dá certo ou você não tem sorte. É porque Deus está tratando contigo. Deus está tratando com você. Para quê? Para que você volte, para que você traga a memória daquilo que você abriu mão, para que você traga a memória a Deus, a qual tanto você se esqueceu.
para dar lugar às suas próprias vontades, seus próprios desejos, às suas próprias paixões. Na história do filho pródigo, alguns já conhecem, e quem é desviado sabe dessa história também, porque conhece a palavra. Filho pródigo, ele pede uma parte da herança para o seu pai. O pai dele vivo ainda, e ele pede a parte dele da herança. Ou seja, a gente recebe a herança, né, dos pais quando o pai morre. Mas não, esse queria era logo. O pai deu. O pai deu a sua parte da herança. E aí ele foi gastar, meu amigo, o seu dinheiro, a sua parte, do jeito que ele queria. E ele viveu todos os seus prazeres, as suas paixões, ou seja, tudo que ele queria fazer, ele fez. Tudo. Ele teve vontade de fumar, ele fumou, teve vontade de usar droga, ele usou, teve vontade de se prostituir, ele se prostituiu, teve vontade de beber, ele bebeu, enfim, todas as suas vontades ele fez, porque era isso que ele queria. Ele queria ser livre. Que isso é uma falsa liberdade, a gente sabe disso. Porque você faz aquilo que você quer, mas você sabe que no final das contas tem uma consequência para cada ato que você faz. E então ele se divertiu muito. Ele se regozijou muito, ele teve muito prazer nas suas vontades, porque ele conseguiu realizar todas elas. Mas aí chegou um momento que começou a faltar tudo, ó. Chegou um momento que começou a faltar até a comida. Aí ele passou momentos difíceis. Passou momentos que ele nunca havia passado antes, quando ele estava na casa do seu pai. E ele viveu dias difíceis, muito difíceis. E isso era a mão de Deus pesando sobre ele. Aí teve um dia que ele olhou para a comida dos porcos, sem ter nada para comer. Sabe aquela lavagem que a gente junta de tudo quanto é resto de comida e dá para os porcos comer? Pois é, foi isso que ele desejou comer. Porque ele chegou tão fundo do poço. Deus permitiu ele chegar tão fundo do poço, a ponto de comer lavagem, a ponto de comer resto de comida suja dos outros. Aí ele lembra quando ele chega no ápice do sofrimento. Não faça isso. Se tá doendo, tá sofrendo agora, volte para Deus. Não espere chegar no ápice do sofrimento. Não espere acontecer coisas piores para você poder voltar. Volte logo. Porque Deus, ele vai pesando a mão. Quanto mais você resiste, quanto mais você endurece o coração a ele, mais ele vai pesar a mão para que você quebrante o teu coração diante dele. E aí quando ele chega nesse limite, ele lembra da casa do pai. Ele lembra dos banquetes que ele comia na casa do seu pai. Ele lembra do tempo que ele viveu na casa do seu pai. Ele lembra que lá não faltava. E então o Senhor foi trazendo a memória dele do tempo que ele viveu na casa do pai, do tempo que ele viveu na casa do Senhor. E aí o Senhor vem trazendo a memória aquilo que pode dar esperança.
E o que dá esperança é a sua palavra. E o que dá esperança é a sua presença. E o que dá esperança é as suas promessas. Aleluia. E aí ele volta para a casa do pai. E lá o pai está esperando ele de braços abertos, com festa e um banquete. Exatamente aquilo que lá fora ele sentiu falta. Não se engane nos prazeres que o mundo pode te dar, porque Deus tem o melhor. Grava essa palavra, tem o melhor para você. Não se engane, não se iluda com as festas, com as bebidas, com o sexo enfreado, com a prostituição, com a droga, com os vícios, com os jogos. Não se iluda. Se isso traz prazer para a tua carne, traz prazer para o seu coração, quão maior é o prazer que Deus tem para nos dar. Ou você acha que Deus não quer nos alegrar? Ou você acha que Deus não quer trazer ao nosso coração alegria, paz, sucesso? Você acha que se afastando de Deus você vai ter sucesso? Não vai. Porque aquilo que te dão, eles mesmos tiram. Aquilo que Satanás dá, ele mesmo tira. E de que valerá o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Não valerá nada. Se você tem uma lâmpada na sua casa e você apaga ela, automaticamente vai ficar escuro. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é a luz do mundo. Jesus é essa lâmpada. Se tu apaga essa luz da tua vida, automaticamente a escuridão vai tomar de conta dela. E a escuridão é as trevas, porque Deus deu o nome para a escuridão de trevas. Não existe escuridão, existe ausência de luz. Então, automaticamente, quando a luz apaga, a escuridão se manifesta. Então não deixa, você que está na presença de Deus, você que está no caminho de Jesus, você que está buscando a Deus, não deixe que a luz de Jesus se apague dentro de você. Permaneça nesse caminho, pois a palavra do Senhor vai dizer que Ele nos transportou do reino das trevas para sermos filhos da luz. E você que deixou essa luz apagar, e você que novamente voltou para o lugar onde Deus te tirou, eu quero te dizer, tome a sua decisão, porque Deus não vai te obrigar, Ele vai te dar oportunidade para fazer isso. E a fé, ela não é sentida, ela é crida. Se você crê que Jesus, Ele é o único que pode te salvar, não espere sentir para você ir, mas vá. Não espere sentir. Eu só vou aceitar Jesus quando eu sentir. Tu não vai sentir nunca. Porque Satanás, ele vai estar ali à espreita para não te perder. E ele vai tirar todas as possibilidades de você voltar. E é por isso que é decisão. Quem crê, decide. Não espera sentir para decidir. Então volte para a casa de Deus. Volte para Jesus. Volte para a palavra. Volte para a palavra. É decisão.
Eu decido e eu vou. Quando foi para mim fazer a minha decisão, eu tive várias dificuldades. Porque meu esposo não era crente e eu queria ir para a igreja, mas ele não queria ir. E eu adiei por muitas vezes essa decisão. Mas um dia, eu lendo a palavra, automaticamente eu disse: eu vou fazer a minha decisão independente de que ele vá ou não. E assim eu fiz. E assim eu me apossei das promessas de Deus. Porque a salvação, ela é individual. Eu não posso salvar meu marido, nem ele pode me salvar. Eu posso orar por ele, para Deus também ter misericórdia da vida dele, assim como teve da minha. Mas a salvação é individual. Então faça a sua decisão, não adie nem espere, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Esse sofrimento que você está passando, o que você perdeu, o que Deus permitiu que você perdesse, é justamente para voltar o seu coração para Ele. Porque Deus, Ele vai preferir te apertar, te amassar, do que te perder. Então faça a sua decisão, volta para casa. E você que nunca fez, creia que Jesus, Ele é o único que pode te salvar. Creia no que diz a palavra, não creia no que diz o pastor, o padre ou, sei lá, o espírita, os líderes das religiões que existem. Creia no que diz a palavra. Se você crê no que diz a palavra, você vai conhecer a Jesus. Você não vai conhecer só a religião, você vai conhecer a Jesus e a Deus. A nossa fé precisa estar fundamentada na palavra que é Jesus. Não é na religião A, não é na religião B, não é na placa de igreja tal ou na outra tal. Não, a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus, que é a palavra. Se você estiver em Jesus, que é a palavra, você faz parte do corpo dele, você, por meio da fé, está salvo e esperando na promessa que diz que ele vai vir te buscar. Quando você crê em Jesus, quando você crê na palavra, você crê que você é salvo e que Jesus vai vir te buscar. Eu creio na palavra e eu creio que Jesus vai vir me buscar. Eu creio que no dia que eu morrer eu serei salva, porque a palavra me promete isso. Porque Jesus na palavra me promete isso. E eu me apego às promessas de Deus e não abro mão delas. E que assim também você faça, em nome de Jesus. E aqui eu encerro a minha mensagem. Que desde já Deus te abençoe e te dê graça, perseverança, em nome de Jesus. E eu quero finalizar essa mensagem com uma oração e dizer: Pai, o Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe muito bem quem nós somos e para qual propósito o Senhor nos escolheu. Toca no coração da irmã que está ouvindo essa ministração. Toca no coração do irmão que está ouvindo essa ministração. Toca no coração daquele que ainda não conhece a tua palavra ao ouvir essa ministração. Toca no coração do desviado que está longe dos teus caminhos. E que as cadeias do inimigo sejam quebradas. Que a opressão caia por terra em nome de Jesus. Pois o Senhor veio para nos salvar. Pois o governo está sobre os teus ombros. O Senhor mantém o seu reino e estabelecido está para sempre. Em nome de Jesus, Pai. Estabeleça o teu reino na vida deles também.
Mantém em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.